Outro botão que nós temos aí na barra de ferramentas é o botão Fontes de Dados. Observa, como sempre, ampliando para reconhecer primeiro o botão e depois reconhecendo a nomenclatura. O nome do botão está lá, Fontes de Dados. Esse é o nome do botão. Esse botão permite inserir, importar registros de tabelas de bancos de dados diretamente para o documento do LibreOffice Writer. Por exemplo, eu quero inserir o nome de um cliente que está lá no banco de dados da minha empresa, o CPF do cliente que está lá cadastrado lá no banco de dados, eu quero inserir, quero importar aqui no documento do BR Office Writer. Para isso eu vou usar o botão Fontes de Dados, que permite justamente isso, importar registros de bancos de dados diretamente ao documento do BR Office Writer. Vamos observar então, na prática, como funciona aí o botão Fontes de Dados. Primeiro, eu vou clicar no botão Fontes de Dados. Então, ele vai exibir um painel. Nesse painel, eu vou escolher aqui um determinado banco de dados qualquer, uma tabela desse banco de dados eu vou selecionar e ele vai mostrar os registros dessa tabela desse banco de dados. E agora eu vou selecionar um desses registros, clicar e arrastar. E vou soltar aqui no meu documento. Observa, acabou de inserir o registro desse banco de dados que eu importei desta tabela. A ideia é essa, permitir que o botão Fontes de Dados venha exibir os registros de uma tabela de um banco de dados, permitindo importar esses dados diretamente ao documento do BR Office Writer. Como eu disse antes, um cadastro de clientes, do qual tu quer importar o nome de um cliente, o telefone, o endereço, o CPF, por aí vai, tu pode importar esses dados através do botão Fontes de Dados. Essa é a ideia e a funcionalidade do botão Fontes de Dados. Próximo botão que nós vamos verificar se chama Caracteres Não Imprimíveis. Para explicar o botão Caracteres Não Imprimíveis, como sempre, ampliando e reconhecendo a imagem do botão e logo depois sua nomenclatura está aí, o botão Caracteres Não Imprimíveis. Novamente, repetindo a nomenclatura, Caracteres Não Imprimíveis. Para que serve esse botão? O botão Caracteres Não Imprimíveis, ele exibe caracteres que são chamados de marcas de formatação do documento. Ele vai exibir marcas que vão indicar espaço, marcas que vão indicar parágrafos, marcas que vão indicar tabulação, quebras. Então ele vai exibir marcas de formatação do documento, só que essas marcas de espaço, de tabulação, de parágrafo, são marcas que só vão aparecer na tela, mas não vão aparecer no documento impresso. Por isso são chamadas de caracteres não imprimíveis, essas marcas de formatação que a gente encontra no documento. Então vamos perceber isso na prática. Acompanha comigo. Eu vou primeiro digitar um texto aqui no meu documento, e quero que vocês observem esse texto de forma atenta, ok? Bem, esse texto que eu vou digitar, eu vou colocar ali, ó, aulas, e agora eu vou pressionar 3 vezes a tecla espaço. 1, 2, 3 vezes o espaço. Vou digitar curso, espaço uma vez, concurso, espaço outra vez. Vamos digitar aqui caneta, e agora eu vou pressionar a tecla Enter, logo depois de caneta, Enter. E agora eu vou digitar aqui mouse. Vamos pressionar algumas vezes a tecla Tab de tabulação. Tab, Tab, Tab. Digitei 3 vezes a tecla Tab de tabulação. E agora eu vou digitar aqui uma outra palavra. Vamos digitar aqui mesa. E ponto final. Pronto. Agora que eu já digitei um texto passo a passo, indicando que eu pressionei espaço, que eu pressionei a tecla Enter, que significa quebra de parágrafo, que eu pressionei a tecla Tab de tabulação. Vamos ver o que acontece agora quando eu clico no botão Caracteres Não Imprimíveis. Acompanha comigo. Assim que eu clicar no botão Caracteres Não Imprimíveis, e eu fiz isso agora, cliquei, então ele está marcado, aparecem marcas de formatação no documento agora que não estavam aparecendo. Essas marcas de formatação não aparecem na impressão. Por isso que se diz que quando tu clica nesse botão, ele exibe os caracteres não imprimíveis. São caracteres que aparecem na tela, mas na impressão eles não vão aparecer. E que caracteres são esses? Acompanha. Essas bolinhas que tu está enxergando aqui, ó, 3 bolinhas entre a palavra aulas e a palavra curso, significa que eu pressionei 3 vezes a tecla espaço. Cada bolinha dessa significa uma vez espaço.
Esse símbolo, similar ao do próprio botão, significa quebra de parágrafo. Significa que aqui terminou um parágrafo, que eu pressionei a tecla Enter. E aqui tem umas setinhas apontando para a direita, indicando que eu pressionei 3 vezes a tecla Tab de tabulação. Então, esses símbolos são marcas de formatação porque mostram formatações do documento. Se eu clicar de novo agora no botão Caracteres Não Imprimíveis, e vou fazer isso agora, desaparecem essas marcas de formatação. É isso, é esta a função do botão Caracteres Não Imprimíveis, te mostrar as formatações do documento, onde termina um parágrafo, onde tem espaço, onde tem teclas de tabulação, para que tu verifique que formatações foram aplicadas ao longo da digitação desse documento. Esta é a função do botão Caracteres Não Imprimíveis.